Irmãos, nós estamos ministrando no livro de 1 Tessalonicenses. Amém? Então, a gente vai na sequência aqui, e o Senhor vem falando conosco. Eu vou fazer a leitura. A Sabrina pode projetar. 1 Tessalonicenses 1, de 6 a 8. Versículos 6 a 8. E vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou, de maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Amém? Aí no versículo 9 e 10 diz basicamente que eles largaram os ídolos e para servir ao Senhor. E no 10, esperar dos céus, a vinda do Filho de Deus, do Senhor Jesus Cristo, que nos livrará, colocando eles específico, da ira futura. Amém? Glória a Deus. Eu vou falar, irmãos, no tema o poder das nossas atitudes. O poder das nossas atitudes. Atitudes. Não há um poder quando nós fazemos. Amém? Quando você faz algo, você gera um poder em cima disso. Atitude. Olha só. Esse não precisa de ó. Atitude. Jeito, postura. Modo de proceder ou agir. Comportamento, procedimento, propósito, reação ou maneira de ser. Em relação a determinada pessoa, objeto, situação, etc. Então, a atitude é isso. É uma ação até uma reação. A atitude que você toma referente a alguma coisa, alguma situação. Isso é atitude. Você pode interpretar como uma ação, mas pode ser uma reação. É a sua atitude. Até mesmo a sua postura referente a alguma coisa. Muitas vezes a pessoa está ali, acontece só a cara da pessoa e a posição. Aí uma fala, olha, só de ver a cara do Josemar já sabe que se ele gostou, se ele não gostou, não dá para esconder, né? É verdade. Amém. Exemplo. Tudo quanto pode ou deve ser imitado, modelo. Irmãos, eu vou colocar essas definições porque elas se misturam e é importante a gente entender a definição correta. Então, exemplo é isso. Aquilo que pode ser imitado. Aquilo que é um modelo. Amém? Vocês viram aí que os cristãos lá da igreja de Tessalônica, eles se transformaram um modelo, um exemplo. Amém? Glória a Deus por isso. Irmãos, esse exemplo deve ser um modelo. Ninguém busca algo que não tem uma boa referência. Será que você vai buscar um profissional da saúde referente à nutrição? Aí você chega lá, a pessoa totalmente fora de forma, comendo um hambúrguer ainda, aí tomando uma Coca-Cola, um refrigerante. Não, senta aí que eu estou acabando, mas não tem problema não. Aí você senta ali. Aí você senta, a pessoa, você está super bem, você está bem demais, o que você vê aqui? Em outras palavras, você está melhor do que eu, E aí? Não dá. Tem que ter exemplo. Então, para você entender o poder dessa palavra, do exemplo, imitar, fazer exatamente o que faz uma pessoa ou animal. Infelizmente, muitos ficam imitando animal, até acham que é animal, Tem isso aí também. Reproduzir, ter por modelo ou norma. Isso é imitar. Testemunha, pessoa que viu ou ouviu alguma coisa, ou que é chamado a depor sobre aquilo que viu ou ouviu. Coisa que atesta a verdade.
de alguém, de algum fato, prova, testemunha. Amém? Isso é segundo o Aurélio, tá? Então, testemunhar, dar testemunho, confirmar, comprovar, demonstrar. E lembrando que nós somos testemunhas de tudo aquilo que Jesus faz, de tudo aquilo que o nosso Senhor faz, porque nós podemos ver dia a dia a transformação na nossa vida. Por isso que essa palavra testemunha é muito grande. Por isso que de vez em quando a gente pega alguns testemunhos, tem alguns até no YouTube, a pessoa fala do que ocorreu, da transformação, isso para propagar o Evangelho. Irmãos, discípulo de Jesus. Essa palavra discípulo, ela agrega todas essas outras que eu falei. O discípulo ele tem que ser assim. Que recebe disciplina ou instrução, que segue os conselhos ou imita os exemplos de alguém. No caso, o nosso é Jesus. O discípulo é isso. Por isso que os discípulos de Jesus ficaram 3 anos, 24 horas com eles. Não foi só no expediente ali, depois não. Jesus chegou e chamou, vem. Eles tinham que largar tudo. Viviam com Jesus, sentavam, tudo. Por quê, irmão? Se você conhece alguém, quando você convive com aquela pessoa, é no dia a dia. Aí que você vai conhecer aquela pessoa, as reações, as atitudes, ações e reações mediante as situações. Porque muitos podem fingir, né? Um período, um tempo. Então, na verdade, nós temos que realmente sermos discípulos de Jesus. Administrar as nossas emoções, as nossas reações, andar conforme a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, 3 coisas que precisam de um alinhamento. 3 coisas que precisam de um alinhamento, que o cristão, o discípulo de Jesus, precisa ter. Olha, o coração, a confissão e a ação, que é a atitude. Então, o coração, internamente, a confissão, o que a pessoa fala e o que a pessoa faz. São esses 3 pontos que Deus se agrada. Porque a pessoa pode fazer as coisas, falar, e está com segunda intenção, irmão. Eu até comentei, tinha acabado a reunião das mulheres, estava conversando com algumas lá, e com a Elma também, né? E eu falei, olha, vou dar um exemplo. De repente, uma pessoa boa de grana aí, né? Lícito ou ilícito, não sei, está com dinheiro aí. Aí ela tem um objetivo político. Aí ela chega e começa, vou fazer uma obra social, para propagar essa obra social. Olha a intenção do coração. Mas fica com cara de bonzinho, né? Complacente, investe ali, faz um orfanato, uma coisa maravilhosa. Poxa, glória a Deus por isso. Atendendo as pessoas, as crianças, um apoio. Mas como é que é o coração dessa pessoa? Ser eleito. E ainda fala, não, eu eleito vou fazer uma obra ainda maior. Você entende? Irmão, pelo menos ele fez. Para mim, o problema é dele, entendeu? Mas para Deus, não. Deus não recebeu nada do que ele fez. Nada, irmão. Por quê? O coração não é um coração puro. Não estava com uma intenção correta. Atendeu a sociedade, atendeu. Se você olhar, puxa, que homem bom. Mas será que é bom mesmo? Será que é bom? Então, irmãos, o Senhor nosso Deus, Ele vê o coração, as atitudes, a confissão, essa sequência. Por isso que nós não podemos julgar ninguém precipitadamente. De repente alguém faz determinada coisa, de repente essa pessoa até estava com boa intenção e errou.
Por isso que o Senhor fala, minha é vingança. Ou seja, Ele sabe o que dá a cada um. É lógico, tá? Ninguém é cego, que há situações que você olha assim, pelo amor de Deus, né? O cara não estava com boa intenção, o homem ou a mulher não estava com boa intenção nenhuma. Mas o Senhor é o único, obviamente, o Espírito Santo, Jesus, que lê o coração, a mente. Sabe a verdade do íntimo. Amém? Essas três coisas precisam estar em o que alinhadas. Cuidado que você fala. Cuidado. Não vou falar muito da fala hoje, da confissão, né? Mas uma confissão errada estraga tudo. Tá? Então, cuidado que você fala. Cuidado. Não é só peixe que morre pela boca, não. O homem também. Então, cuidado. Mas isso é importante. A palavra de Deus, irmão, gera poder quando falamos e executamos de todo o coração. Gera poder. Irmãos, não é unicamente você saber a palavra, falar a palavra como um papagaio, que a coisa vai acontecer, irmão. Tem que estar regado com fé, com o coração quebrantado e sincero. E executar. Viu aí? Que a palavra fica no meio, o homem, Deus, a palavra, o verbo e a ação. Amém? Josué 1:8. Josué 1:8. Diz assim: não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Isso, irmãos, foi a orientação de Deus para Josué, porque Moisés já tinha morrido. Josué é um jovem que servia a Moisés, de repente não estava nem pensando de ser o que foi, mas Deus viu o coração dele. Com certeza tinha homens muito mais influentes, capazes, mas Deus falou, não quero aqueles homens, eu quero Josué. É ele. E ele tremeu na base, irmão. Que ele estava perto das coisas que aconteceram. Deus falou para Josué, Josué, Moisés está morto. Em outras palavras, acabaram-se todas as seus apoios, sua estrutura, sabe? Agora eu e você, Josué, você quer vencer? Eu vou te dar uma dica. Não cesse de falar desse livro da lei. Irmão, por que falar? Porque não tinha como ficar com uma Bíblia naquela época. O negócio era bruto, né? Então ele tinha que falar, ele tinha que viver o negócio. Meditar. Dia e noite, todo o tempo. Não podia vacilar. Para que tenha cuidado de fazer a tudo quanto nele está escrito. Atitude. Viu aí? Qual é o cuidado? Fazer. Então a palavra de Deus, irmãos, não é aquele negócio de ser estudada, eu sei aquilo, olha, sabe? Parabéns, você sabe. Eu quero saber se você está fazendo o que você sabe. Você está fazendo? Ah, não, é difícil. Então, irmão, você está errado com Deus. Você está perdendo de ser abençoado. De ser abençoada. Aí a outra parte do versículo diz o quê? Então, farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Irmão, engraçado que Deus não fala assim, aí, Josué, eu vou abençoar o seu caminho. Não. Você que vai fazer prosperar o seu caminho e você vai ser bem-sucedido. Por quê? Porque você vai cumprir a minha palavra. Eu honro a minha palavra, não é você não. Eu amo os que me amam. Eu honro os que me honram.
Mas também, se não seguir na minha palavra, estou fora. É isso, irmão. Irmão, isso é erro, sabe de quem? De muitos pregadores, até famosos e tal. Eu não sou, né? A pessoa se acha tão importante, tão próximo de Deus, que muitas das vezes fica no pecado, até em adultério, irmão. Fica lá e achando que está tudo bem. Está tudo bem não, irmão. Logo o facão vem, vai te arrebentar. Percebeu, irmão? É isso. Simples assim. Deus vai ter compromisso com aquele que é fiel, independente de quem seja. Amém? Então, a importância de fazer. Aí você vai ser bem-sucedido. Ah, não faz, não vive a palavra, não é autêntico, então está fora. Amém? Glória a Deus. Então, irmão, não podemos ficar só na retórica, só no falar, conhecimento. Muito importante ter conhecimento, mas mais importante você fazer. Andar conforme o Senhor deseja. Isso é vida. Isso é exemplo. Isso é você estar conectado, respondendo a palavra, confiando. Isso é fé. Irmãos, eu fico impressionado com muitos que a gente vê e tal, fala, olha assim, Deus fala isso e tal. A pessoa entende, não é louco ou louca nem nada, né? Sabe? E não faz o que o Senhor fala. Parabéns, eu fico até admirado, que a pessoa é forte mesmo, né? Brigar com Deus. É brigar com Deus, irmão. Deus falou e tal. Olha, então, fazer o quê, irmão? É isso. Tudo bem. Mateus 21. Olha só, hein? Parábola dos dois filhos. Mateus 21, de 28 a 32. Fica atento, não deixa nada tirar sua atenção. É bênção. A parábola dos dois filhos, olha. Mas, que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse, filho, vai, trabalha hoje na minha vinha. Ele, porém, respondeu, disse-lhe, não quero. Mas depois se arrependeu e foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo, ele disse, eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles, o primeiro. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino dos Deus. Amém? Então, isso, até o 31. Você viu aqui, irmão? Um falou que ia, um falou que não ia. Aí, vou ajudar meu pai, né? Meu pai, vou lá. Ajudou e tal. E o outro, eu vou sim, só de boca. Vou. Irmão, ó, eu sou de aqueles evangelizar, eu vou no mercado, aí dou um cartãozinho da igreja, falo rapidinho, falo. Quantos falam assim, eu vou? Impressionante, irmão. Como tem gente mentirosa aqui. Aí a pessoa, dá até vontade de chorar, sabe? A pessoa, não, eu vou sim. Eu falei, oh, glória a Deus. Vai nada, irmão. Eu gosto daquele, esses dias, tem um rapaz que estava mexendo aqui no computador que estava dando problema. Aí eu convidei ele. Estava aqui mesmo, convido tanta gente, o cara veio aqui, eu não duvido que eu não vou convidar ele, irmão. Aí ele falou, olha, eu não vou não, porque eu estou com... Falei, isso mesmo. Falei, pelo menos é mentirosa, né? Já, de Deus. Amém, irmão? Você entende? Então, o outro falou que ia, mas não foi. Você entende?
talvez para agradar o pai ali na hora. E aí? Viu aí o poder da atitude? O outro, da verdade, no coração não queria. Falou que não ia. Mas se quebrantou. Eu vou. Pronto. Teve uma boa atitude. Amém? Devemos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes. Tiago 1:22. Tiago, fica lá no finalzinho da Bíblia. 1:22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falso testemunho. Então, irmãos, nós não podemos ser somente ouvintes da palavra, é bem claro isso aí. E sim cumprir. Irmãos, por isso que nós falamos ali com relação a testemunho e exemplos. Pais, é lindo você trazer as crianças aqui para a igreja. E não digo só nossa igreja. Outras igrejas que seja idônea, não tenho distinção. Eu fui criado na igreja cristã, Igreja Batista. Mas, dê exemplo. Isso que é o maior ensinamento. Está ouvindo, pai? Se você for duas caras, você está lascado. Vai jogar tudo fora. O que tem de crente desviado, jovem, por causa de pais irresponsável, não está no gibi. Não tá no, eu conheço vários. Tem gente que tem até ódio de igreja, irmão. Carol até fazer assim, é isso mesmo, irmão. Por quê? Porque o pai, muitos eram até líderes. Aí era uma coisa, se dedicando tanto à igreja, não se dedicava o filho, a filha. Percebeu? Exigia, não, você é líder, tem que dar exemplo. Não sou líder, quem é líder é meu pai. Só não podia nem brincar. Tratava bem as outras pessoas e em casa era o cão. Irmão, menininho vai crescendo, chega uma hora eu vou dar linha. Isso aqui é um inferno, estou fora. E a falsidade. Chegou bom em casa. E aí? Rapazinho, quando chega na idade dele, agora eu estou fora. Ah, não. E alguns até falam, não, lá é duas caras. É duro, irmão. É duro. Isso aí é a coisa mais decorrente. Eu sou evangelizador, vou andando pelas ruas aí, vou falando. E eu já bato o olho e já sei. Tá. Eu já sei, eu faço a leitura. Falsidade, crente falso, duas caras. Entendeu? Crente na igreja, em casa é o cão, irmão. É o cão. Acho que nem demônio quer ir, porque já tem tanto lá. Não. Tem até medo daquele cara. Nem vou, irmão. É verdade, irmão. Irmão, isso é verdade. Tem gente que está na igreja, chega em casa, briga. Eu vi isso quando era criança. Tá, irmão? Eu estou falando da minha casa, que eu estava lá. Brigava. Muitos até pregavam. Pregava e depois brigava, voava coisa lá, irmão. Só Jesus na coisa. Eu contava o tempo, eu vou sair daqui, não volto mais. Com 15, 16 anos, saí de casa. Não voltei nunca mais. Você entende, irmão? E eu olhava e eu via, olha, que falsidade. Amém? Vou dizer para você, o seu testemunho fala muito mais do que as suas palavras. Mas cuidado com a palavra. Trate bem.
Não fica em casa falando dos outros. Tem gente, irmão, que fica... A gente comenta até com o pessoal adulto, olha, as igrejas não estão legal, está desvirtuando do caminho. Mas a gente fala da nossa, a gente faz assim, a gente... Mas para de ficar falando de pastor, de igreja, perto dos seus filhos, na sua casa. Tu está estragando os seus filhos. Para de fazer isso. De ficar ali, aí corta. Fala, não, irmão, aqui ninguém fala de ninguém. Amém? Cuidado, irmão. O inimigo pode usar isso para... Ainda mais se você não for aqueles de dar exemplo, hein? Ai, mas isso é verdade, irmão. Eu estou te alertando em nome de Jesus. Então, não podemos ser só ouvintes da palavra, e sim executantes, cumprir a palavra de Deus de coração. Irmãos, a palavra exige uma ação correspondente. A palavra de Deus exige uma ação correspondente. O que é isso? Uma atitude. Você não pode receber a palavra e guardar para você e tal. Sempre a palavra de Deus vai exercer uma atitude. Lembra nas curas, Jesus diz, olha, levanta e anda, faça isso. É um ato de fé. A sua primeira atitude é até na palavra, que você, ao falar, ao declarar aquilo que o Senhor, em fé, não vendo só a situação, e sim aquilo que Deus já prometeu para você, isso é fé. Isso é fé. Tem gente que só vê a situação. Cá entre nós, a situação não está muito boa. Aí a pessoa, está ruim e tal, tal. Não fala isso. O que você tem que falar? Vai dar tudo certo. Eu creio. Irmãos, quantas vezes eu estava num setor que ninguém queria, irmão. Era cruel. E me escolhia muitas das vezes a dedo. Uma vez não era para eu ir nunca para aquele setor, estava tranquilo. Aí um líder, né, lá me chamou e falou, olha, eu quero você lá. Eu falei, mas não é para eu estar lá. Eu debati um pouco, não, mas você vai para lá. Mas eu não quero ir. Conforme a orientação, não é isso, tal, ele falou, não, mas ou você vai para lá e acabou. Eu falei, tá bom, mas eu sou chato. Eu quero assim, eu vou fazer assim. É por isso que eu estou te colocando lá. Eu falei, então tá bom. Mas eu olhei já com os olhos da fé, que Deus iria mudar aquela situação. E assim foi. Eu não fiquei amaldiçoando aquele local. Falei, olha, se o Senhor me mandou aqui, vai ser bênção. E foi o lugar que me abençoou bastante. Você entende? Se você, num setor de trabalho, só cair em lugar molezinha, como que eles vão ver o seu potencial? Qualquer um desenrola aquilo ali. Eles vão ver o seu potencial quando mandar no pior lugar. E você transformar aquele pior lugar no melhor lugar, em referência. Aí vão falar, esse cara é diferente. Percebeu? Então é isso. Não declare as coisas, declare em fé. Tem os olhos da fé. E o Senhor vai te honrar. E tem uma atitude também correta, né? Faça a sua parte. Então a palavra exige uma ação correspondente. Amém? É isso que gera o poder. Muitos irmãos querem uma bênção, querem uma situação, mas estão fazendo conforme a palavra? Estão andando conforme... Não. Então você vai colher aquilo que você está plantando. Amém? Tem uma frase, olha só. A prática ou a ação ou a atitude é a expressão máxima da obediência ou da desobediência. Isso aqui resume a mensagem. A prática ou as nossas atitudes é a expressão máxima da nossa obediência
ou da nossa desobediência. É o que vai resultar, irmãos. Para pensar. Imagine lá no início, aquela historinha de Adão e Eva, aquela coisinha, desde criança a gente sabe. A serpente, né, representando o inimigo, virou para Eva e tal. Falou aquela situação toda. Se a Eva falou, olha, eu quero comer essa maçãzinha. Ou esse fruto. Mas não vou, não. Eu quero, mas não vou. Entendi tudo, eu quero ser como Deus e tal, essa coisa toda. Mas não vou. Ia acontecer alguma coisa, irmão? Lógico que não. Se ela comeu, levou para Adão. Adão olhou, mas tá bom, tá maravilhoso, tá vendo tudo agora, bem que eu quero, mas não vou comer não. Não come, não. Não vou desobedecer a Deus, não. Com certeza Deus ia fulminar a Eva, ia mandar uma outra Eva, e estava tudo bem até hoje, irmão. Não ia ter essa problemada toda, não. Pode ter certeza disso. Assim são outros pecados. Enquanto está na mente, é uma batalha. Você está em tentação. Irmão, você pode até, em certo ponto, querer aquilo ali, você entende? Mas cai em si. Pule fora. Não pratique. Porque se você praticar, aí vai gerar esse poder, esse caos todo. No direito não há crime de pensamento. Para Deus já há. Percebeu? Mas é homem, né? É importante a gente praticar conforme a palavra. Não é legal e tal, então não pratique. Não entra na ação. Porque depois que você fez, aí vem as consequências. Amém? Glória a Deus. É a expressão máxima da nossa obediência. Ouvir e praticar. Os dois alicerces. Mateus 7, 24 e 27. Olha só que bênção, irmãos. Nós vamos ler os 4 evangelhos até 5 de abril, domingo de Páscoa, hein? Então, todos lendo aí, vai ser uma bênção. Eu já estou em Lucas. Mateus 7, 24 a 27. Amém? Os dois alicerces. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, ouviu, praticou, está seguro. Edificou sua casa, vai morar. O que é isso, casa, irmão? Casa, você vive ali tranquilo. Casa tem que ser o lugar que a pessoa fica tranquila. Você imaginou uma casa que... segurança, não é verdade? É a hora que você fica à vontade. Vai dormir, está tranquilo. Pode ser simples que seja, irmão, tá, mas tem que estar tranquilo, não é verdade? Rocha, bom. Ele ouviu e praticou. Não tem nenhum mal. Não está sujeito às tempestades. A rocha. Agora o outro, olha. Não, a consequência. Deu-lhe chuva, correram os rios, não caiu, né? A casa não caiu, porque estava edificada na rocha. Amém. Aquele, pois, que ouve as minhas palavras e não as cumpre, é um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E vieram as chuvas, rios, vento, deram sobre aquela casa e a casa caiu. E foi grande a sua ruína, a sua queda. Ou seja, irmão, o pior negócio do mundo é não cumprir a palavra de Deus. É o pior, irmão. A pessoa pode até
de imediato, ganhar dinheiro, irmão. Ganhar até muito. Tem coisas aí que se a pessoa ganha muito dinheiro, não é pouco não. Às vezes as coisas ilícitas vai gerar muito dinheiro. Não é verdade? Tudo. Cada vez na sua escala. Porque é uma forma do inimigo atrair. Mas logo tem a sua ruína. Você vê nos noticiários aí, né? De um país, né? Tropical. Você vê, muitas vezes a pessoa está com muito recurso e tal, né? Festa. De repente, tem até o ditado, a casa caiu. É por causa disso. Procure fazer o que é correto, irmão. Não se aproprie do que não é seu. Sabe, o que é seu, não é? Separa, irmão. Separa. Faz tudo direitinho. Você vai ser abençoado. Irmão, eu passei dificuldade quando era criança. Mas não sou ladrão, não. Carioca, tá? Mas não sou ladrão, não. Eu sempre corri bem, sabe? Aí tinha vez que eu olhava assim no mercado, não tinha as coisas que tinha em casa, um doce, uma coisa assim. Aí eu pensei uma vez, olha, eu vou sair correndo, vou pegar as coisas lá, ninguém vai me pegar. Ah, não pega. Sou uma flecha. Aí eu pensei, rapaz, depois a minha mãe vai me dar uma surra. Vai me arrebentar. Não vou, não. Tô louco. Irmão, o que é isso? É disciplina, orientação, Deus, tudo. Tudo isso é um somatório para a pessoa não cair no lado errado. Tudo. A palavra de Deus, o exemplo. O exemplo de estar lá na simplicidade, mas ser honrada. Eu via a minha mãe, no caso adotiva, né? Tinha pouco, mas honrava os seus compromissos. Sabe, irmãos? De viver com o que tem. De não se apropriar do que não é seu. Ter uma vida simples. É isso que nós precisamos. Em nome de Jesus. É isso que o Senhor deseja. Amém? Então, edificar a sua casa na rocha. Amém, amém, amém. Irmãos, confessar e deixar. Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13. Diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa encontrará misericórdia. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Então, de repente, você quer ser próspero. Que hoje em dia é um negócio de ser prosperidade, né? Quem não quer ser próspero? Eu sou próspero. Eu sou muito próspero, irmão. Prosperidade, a pessoa tem muito dinheiro assim, não. Ela tem o suficiente. Suficiente, viver bem, não ter ganância, não. Sabe, irmão? Aquele negócio. Então, se a pessoa encobre os seus erros, os seus pecados, as suas falhas, não tem como prosperar. Quem falou isso? O Senhor. Almeida Revista Atualizada diz assim: jamais prosperará. Jamais. Mas de repente a pessoa está até com dinheiro. E aí? Ela está bem? Interiormente está bem? Você sabe o que vai acontecer com ela para frente? Você não sabe. Você entende? Dinheiro não é tudo, irmão. Demais que eu estou falando. Hein? Precisa da situação para viver, né, irmão? Não encubra as suas transgressões. Está no erro. Busca o Senhor, irmãos, no seu secreto. Confesse seus pecados. Pecado tem nome. Fala o nome, se acerta com Deus. Para de ficar
arrastando coisinha, vendo situação. Não, Senhor, já mencionou a pessoa com Deus? A pessoa e Deus. O Senhor sabe, né, Senhor, eu estou aqui meio errado. Não, você não está errado, você está no pecado. Vai lá e fala o seu pecado para Deus. Pai, é isso. Jamais prosperará. Mas quem confessa, olha a atitude, deixa. O que Deus quer? Deixa. Irmão, não tem essa com Deus. Olha, eu toquei, fui na igreja tal lá, o Espírito Santo tocou em mim, foi uma maravilha, foi bênção. Foi bem, então eu vou acertar umas coisas ali. Aí falou com Deus, confessou e tal, mas não deixou, irmão. Passa um tempinho, faz o mesmo ato, irmão. Isso daí, cada um veste sua carapuça aí. Em nome de Jesus, né? O que o Senhor quer que deixe, irmão? Se algo não está bem, não está correto, não é de Deus, Deus já falou contigo, deixa. Porque não encontrará misericórdia. Projeta o Provérbios 28, 14, que é, eu sei o conteúdo dele, mas não ele de cor. Mas eu vou decorar ele também, né? Isso, ó. Feliz o homem constante no temor do Senhor, Deus. Mas o que endurece o seu coração cairá no mal. É isso, irmão. É aquela pessoa que Deus toca, Deus mostra, Deus quase sacode o camarada e fala, meu, acorda aí. Você está no erro, hein? Fica esperto. É Deus mesmo. Sim, Senhor, eu vou acertar. Tá bom. Não acerta nada. E o outro ainda resiste. Mas isso foi um sonho, não é nada não. Entendeu? Vai cair no mal, irmão. Tem um outro em Provérbios, aquele que muitas vezes é repreendido, endurece a sua cerviz, ou se não se prostra, será quebrantado repentinamente, sem que haja cura. É forte isso aí, né, irmão? A pessoa não tem nem tempo de pensar. Busque fazer o correto. Deus não quer o nosso mal. Deus é um Deus bom, mas Ele zela pela sua palavra. Amém? Pelo que é correto. Devemos, irmão, fazer tudo como para o Senhor e não para homens. A gente está falando no poder de fazer. Colossenses 3, 23 e 24. Eu acho que tudo quanto vier a sua mão para fazer, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Irmão, não busque holofotes, faça para o Senhor. Você está no seu trabalho, seja referência lá, seja exemplo, imite o Senhor, faça o melhor, como para o Senhor. Trate bem, se empenhe. Está na sua casa, faça o melhor, sempre o Senhor quer o melhor. E aquele serviço, aquela tarefa simples, você faz para a glória de Deus. É isso que o Senhor quer. Não busque fazer só o que você gosta. Faça o que você não gosta como sacrifício suave ao Senhor. Quantas vezes eu fiz isso, irmão? Coisas que eu olhava, mas eu vou fazer. E até hoje faço muitas coisas, né? Amém? Eclesiastes 9:10. 9:10. Olha só. Isso é forte, esse texto, hein? Tudo quanto tiver as mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. O além, né? Para ficar mais tranquilo, mais tranquilo. O além, para onde todos iremos. Não tem obras.
Temos que fazer, irmãos, trabalhar enquanto nós estamos aqui mesmo, ser exemplo, andar conforme a palavra, não sermos preguiçosos, sabe? Deus espera que sejamos obedientes. Devemos, irmãos, descansar na palavra de Deus, devemos cumprir e confiar. Cumpra e confia. Então não seja angustiado, ficar angústia. Porque o que a palavra de Deus diz? Que não podemos nos angustiar com nada. Não vos anseis por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas necessidades, com petições e súplicas, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará as vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus. Então, fique na paz. Percebeu? Você tem que ler a Bíblia e guardar a Bíblia no seu coração, na sua mente e executar. Alguém te irou, irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Perdoa logo e fica em paz. Porque minha é a vingança. Eu retribuirei. Tá bom, Senhor. Ai, que maravilha. É isso, irmão. Deixa com o Senhor. Que Ele sabe, Ele vai tratar. Mas libera o perdão. Deus tem disposições para tratar. Amém? Então é isso. Nós temos que cumprir a palavra. Irmão, você cumpriu a palavra, Deus fala assim, deixa comigo. Percebeu? Você não cumpriu, andou do seu jeito, sabe o que Deus fala? Então se vira aí. Tá contigo então. É isso, irmão. Simples assim. Glória a Deus. Olha, irmãos, busque o Senhor em primeiro lugar. Não fique inquieto, angustiado com o dia do amanhã. E sim, descansa no Senhor. Nós lemos aí Mateus 6, né? Eu falei aqui, 33, 34. 1 Pedro 5, 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Irmão, a ansiedade é um pecado. Sabe por quê? É uma falta de fé. Eu tenho que guardar dinheiro porque amanhã eu tenho. Irmão, tem gente que... Eu sei que tem essa questão de poupança. A criança mal nasceu, já faz poupancinha para a criança. Olha aqui, tá... Tudo bem. Você entende o que eu estou falando? Que ansiedade, irmão. Confia no Senhor. Basta cada dia o seu mal. Percebeu? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Irmãos, Deus é um Deus de fé. Se queremos andar com Deus, devemos andar em fé. Deus é um Deus de fé, irmão. Não é um Deus de ansiosos. Se você quer andar com Deus, ande em fé, confiando nele, descansando. Descansa. Descansa, irmão. Deus vai retribuir. Cada momento que você descansar no Senhor, o Senhor recompensará. Mateus 10, 39 e 42. Fique atento, que quando você piscar o olho, a gente está acabando aqui, então, a ministração. Mas fique atento aí, em nome de Jesus. Amém. Mateus 10, 39 a 42. Olha só. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Irmão, o que é isso, perder a sua vida? É você, muitas das vezes, renunciar a muitos sonhos, a sua rotina, sabe? O seu conforto, em prol da obra de Deus. De fazer um pouco para as coisas. A gente não exige aquela abnegação total, né? Como eu e a Elma, nós estamos para o Senhor, né?
há período que eu estava trabalhando, não estava dando para fazer o que eu faço. Mas já fazia bastante. Mas você pode fazer muito mais, irmão. Você pode fazer muito mais. E olha que eu não sou Deus, eu não estou na sua rotina. Mas eu te digo que você pode fazer muito mais. Eu trabalhando, com um trabalho árduo, eu implantei uma igreja. E deixamos uma igreja onde que nós estávamos lá. Do zero. Em 3 anos já tinha uma igreja, em torno de 60 pessoas, com 2 terrenos 10 por 28 e uma sedinha. Depois eu saí daquela cidade, daquele local, e deixamos uma igreja lá. Viu aí como é que dá para trabalhar? Dá para você fazer bastante coisa. Quantas vidas você ganhou para Jesus? Nesse ano que passou? Nesses anos que passaram? Ou você já ganhou alguém para Jesus? Olha aí, hein? Então, 40, ó. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe a mim. Ó, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Amém. Irmão, vou parar aqui. Olha só. Quem vos recebe a mim, me recebe. Quando ele estava orientando os discípulos de Jesus, que ele chegou e falou, olha, vocês vão lá, vocês vão me representar. Então, se alguém receber vocês, estão me recebendo. E se estão me recebendo, estão recebendo meu Pai. Mas se a pessoa te negar, está me negando também. Irmão, é o poder do nome de Jesus. Quando você vai fazer a obra, irmão, quando eu falo para você fazer a obra, não é você tá com um título, não, irmão, é você tá no dia a dia pregando, evangelizando, falando de Deus, no seu trabalho, no mercado, na rua, tudo isso com a intenção de trazer a pessoa para Jesus. E aí eu falo, não é só para essa igreja, no caminho do Senhor. Deus está contigo. Deus vai te honrar. Você crê nisso? Se você crê, a coisa acontece. Se não, não acontece. Eu lembro que uma vez, eu e a Elma fomos visitar uma casa, uma família. E quando nós entramos, eu lembro que a senhora ficou assim. Aí depois ela chegou e falou que ela viu um clarão tremendo quando a gente entrou. Eu não vi nada, irmão, estava normal. Não vi nada. Mas eu sei que era o poder de Deus entrando com a gente. Jesus! Só comigo, irmão. Você também. Quando você está fazendo as coisas do Senhor, na obra de Deus, esquece esse negócio de ser pastor, de ter cargo, esquece isso. Evangelizar, andar, arrancar as pessoas do inferno, das trevas. É isso que o Senhor quer. Deus vai estar contigo para orar, as hostes do mal sair, para cura. Irmão, quantas pessoas foram curadas na hora? Quantas? Direto. Porque Deus quer confirmar para todos. É isso, irmão. Mas exige uma atitude de ir. Amém? Aí olha só, quem recebe um profeta na qualidade do profeta, receberá o galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade do justo, receberá o galardão do justo. Então, se aquela pessoa recebe alguém que representa o Senhor Jesus, com honra, ela vai ser abençoada. Aquela senhora, com certeza. Ela estava lá esperando alguém de Deus, aí Deus... Você viu? Vai na fé. Vale. Mas a pessoa não está nem aí com você, ela está perdendo, irmão. Ela está perdendo, porque você é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Amém?
Se não é, será em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Olha, e qualquer que tiver dado somente um copo d'água fria a um destes pequeninos, que são os discípulos, né? Em nome dos discípulos, né? Em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então, irmão, tudo que você faz para a obra de Deus, você está lá computado como bênção para você, galardão. Você quer um mantenedor da obra de Deus, com seus dízimos, suas ofertas, seu tempo, sua dedicação. Todas as vezes precisa a gente para arrumar, a gente para limpar. A gente não quer sobrecarregar ninguém. Muitas vezes eu e a Elma, a gente sai limpando, vai fazendo as coisas e agradece a Deus pela saúde que o Senhor me dá. E é isso aí, irmão, força. E Deus abençoa. Mas, irmão, o Senhor está de olho, está olhando cada atitude nossa, cada obra que você faz, tudo. Muitas das vezes a pessoa não é abençoada porque ela não vê aquela pessoa ali como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Se você for para alguém orar por você e tal, creia que Deus vai usar aquela pessoa e você será curado. Amém? Glória a Deus. Amém, amém. Então o Senhor recompensará na eternidade, aqui na terra, o Senhor sempre recompensa. Amém? Apocalipse 22, 12. Estamos terminando, tá, irmão? Hoje vamos terminar cedinho, hein? 22, 12, olha só. E eis que cedo venho, e meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Obra. E obra não é importante? Muitos são quase que uns poetas. O importante é o coração. É, sim. Mas mostre seu coração pelas suas obras. Que eu vou mostrar o meu coração pelas minhas obras. Entendeu? O coração. Então seja fiel, fiel a Deus, fiel à sua esposa, fiel ao seu trabalho, um bom funcionário. Irmão, como eu ficava triste quando tinha lá um cristão no meu setor lá, dando mau testemunho, rapaz, ninguém queria o cara. Cara. E quem não era cristão até falava, esses crentes ainda. Tinha alguns que falavam, eu falei, pelo amor de Deus, que mau testemunho. Alguns ainda inventavam de ler a Bíblia durante o expediente. Vai ler a Bíblia de madrugada. Tá bom, irmão? Segundo as suas obras, Deus vai retribuir. Jesus vai retribuir. Amém? Ele vem cedo. Está falando. Tudo bem. O nosso testemunho fala. Amém? Apocalipse 12, 11. O nosso testemunho fala. Eles, pois, o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho que deram. Amém? São os cristãos lá do último tempo, da perseguição, em que só pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, do testemunho que deram a sua vida para conquistar a eternidade. Amém? Então, da mesma forma, nós temos que testemunhar, irmãos. Ter uma vida diferente. Amém? Eu vou fazer algumas perguntas aqui, depois a gente vai apagar as luzes, soltar um louvor para a gente orar. Você está dando prioridade para Deus em o seu reino? E o seu reino? Muitos falam assim, Deus é primeiro lugar. Mas, irmão, a pessoa não vem para a igreja.
A pessoa vai em tudo que é lugar, mas não é fiel às coisas do Senhor. É o reino. A igreja é o corpo de Cristo, irmão. Amém? 2, você está confiando no Senhor? Você está ansioso? Você está confiando no Senhor nos seus projetos, na sua vida? Você confia no Senhor? As tuas atitudes estão conforme a palavra de Deus? E por último, o Senhor deseja abençoar, prosperar nas atividades. Não, o Senhor deseja abençoar, prosperar, mas atividades erradas impedem as bênçãos. Não foi Deus que se afastou de você, foi você que se afastou de Deus. A gente até costuma ver isso, sabe, irmãos? Ah, não, parece que Deus se afastou de mim. Não, irmão, é você que se afastou de Deus. São as suas atitudes. Quer ver? Tudo é bíblico, irmão. Eu estava meditando isso agora à tarde, já tinha feito a mensagem, aí veio isso aí, eu coloquei. Aí falei, onde que está mesmo? Ah, eis que a mão do Senhor não está encolhida. Isaías 59, 1 e 2. Projeta aí. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para salvar e abençoar. Negócio assim, é bênção. Eu nem separei aí. Eis que a mão do Senhor, não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido que não possa ouvir. A pessoa ora. Nada, irmão. Nada melhora. Ah, Deus. Aí chora, né? Na hora de fazer a besteira, não. Aí, é bonito isso, né? No seguinte, no 2, responde. Coloca o 2 aí. Mas as vossas iniquidades. Iniquidade, irmão, é pecado amassado a barro, entendeu? Ou seja, que não é confessado, que já se transformou até em normalidade. É uma iniquidade. Percebeu? Que já não dói nem a consciência. Isso é iniquidade. Percebeu? Então, são pecados. Fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os pecados separam. Amém?